Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lição de número 6, com o tema O Encontro com Deus. Continuamos aqui nesse trimestre estudando o livro de Josué e nós continuamos nesta lição 6 com o capítulo 5 de Josué, falando sobre o encontro de Josué com o príncipe dos exércitos de Deus, tá? Então, é isso aí, nossa lição é a lição de número 6, o tema Encontro com Deus. Lembrando que você que é professor da escola dominical, você que precisa desenvolver algum trabalho com a escola dominical, o ebdemfoco.com disponibiliza para você um conteúdo gratuito todo especial. Aula em vídeo, aula em áudio, subsídio em PDF e um conteúdo extra especial para você. Tudo isso de forma gratuita aqui na plataforma do ebdemfoco.com. Acesse www.ebdemfoco.com. E você que quer fazer as suas ministrações com slides em PowerPoint, vem aqui para o ebdemfoco.com, faça o seu cadastro e assine o pacote de slides em PowerPoint para você ministrar na sua escola dominical. É um slide super bem elaborado, totalmente editável, né? Porque tem muitos slides por aí que eles não são editáveis. O do ebdemfoco.com é editável, você pode fazer as mudanças que você quiser para se adequar àquilo que a sua demanda na sua escola dominical. Claro, só não queremos que você compartilhe esse slide, não pegue ele também em nenhum outro meio de distribuição, apenas na plataforma do ebdemfoco.com. O nosso texto do dia se encontra em Josué capítulo 5, verso 15, diz: Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Né? Esse texto é bem clássico, esse versículo é bem clássico do texto em questão, porque quando Josué encontra com aquele varão, que em algumas traduções é traduzido como príncipe dos exércitos do Senhor, ele pergunta: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Então ele diz que está ali como príncipe do exército do Senhor, e Josué então se prostra e diz: que diz meu senhor ao seu servo? Ou seja, qual é as instruções de Deus para Josué para a próxima empreitada, que era a invasão de Jericó. A nossa síntese diz: ninguém que tem um encontro com Deus permanece da mesma maneira. Esta frase ela é maravilhosa. Eu gosto muito dessa frase. Ninguém que tem um encontro verdadeiro com Deus permanece da mesma maneira. É por isso que você percebe, quando há conversões verdadeiras, há de fato uma mudança extraordinária. Mesmo que às vezes essa mudança é paulatina, mas há uma mudança extraordinária no caráter, na moralidade, na perspectiva da pessoa. E quando você vê pessoas que diz ter um encontro com Deus, mas não mudou de vida, é porque esse encontro não foi verdadeiro. Eu acredito e repito que essa frase é uma frase maravilhosa. Ninguém, entenda isso, meu querido amigo, ninguém que tenha um verdadeiro encontro com Deus permanece a mesma pessoa. O texto bíblico, nós já falamos, é o capítulo 5 de Josué, do verso 13 até o verso 15, né? Os 3 últimos versos do capítulo 5. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, que nós esperamos que, claro, você já tenha feito uso desse conteúdo, tenha lido o texto, claro, tenha lido todo o livro de Josué. É importante que você leia todo o livro de Josué para as ministrações desse trimestre. Nossa introdução. Nossa introdução diz o seguinte: encontros com Deus são sempre marcantes, pois ninguém sai da presença do Eterno da mesma maneira. Né? Nós vemos aqui Josué, nós vemos Moisés, nós vemos Elias, Eliseu, Isaías, enfim, nós vemos Nicodemos, Paulo, né? Você vê aí que encontros marcantes com Deus sempre muda a pessoa. Moisés teve um encontro com o Senhor no deserto, onde viu uma sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. Então Deus bradou, dizendo que não se aproximasse antes tirasse a sandália dos pés, porque o lugar em que estava era terra santa. Ou seja, Deus estava dizendo que existe uma forma certa de se aproximar, de estar diante de Deus, que é de forma humilde e santificada. É claro que hoje nós encontramos isso em Cristo Jesus, e como diz o escritor aos Hebreus, podemos adentrar ao trono da graça de Deus pela fé,
baseado naquilo que Cristo fez, nos méritos de Cristo, não no nosso, mas nos méritos de Cristo. Tal encontro marcou o início da sua liderança junto aos hebreus. Veremos que com Josué, de maneira semelhante, o Altíssimo também teve um encontro inesquecível, né? Nós vemos Moisés, Josué, eu já falei de outros como outros profetas, Isaías, Paulo no Novo Testamento, que tiveram encontros marcantes, Nicodemos que encontrou com Jesus, e Jesus falou sobre o novo nascimento, ele saiu dali uma nova pessoa, sem dúvida. Sempre que você tem um encontro com Deus, você é mudado. A presença de Deus, ela é transformadora. Por isso que é tão importante nós buscarmos a presença de Deus, estarmos em constante oração, leitura e meditação na palavra de Deus, porque é isso que vai nos transformar. Talvez você tenha muitos anos de crente e pergunta por que você ainda continua escravizado por muitos pecados, por muitos vícios, por muitos medos, por muitas fraquezas. É porque você ainda não teve um verdadeiro encontro com Cristo. Tenha um verdadeiro encontro com Deus. Aquele soldado efraimita, servidor de Moisés, precisava saber quem realmente estava no comando. O Senhor se revela a Josué para fortalecer-lhe a fé, pois haveria muitas guerras e muitas terras a serem conquistadas. Sempre que temos um encontro com Deus, somos revestidos de fé. Somos revestidos de fé. Somos revestidos para continuarmos a nossa batalha. Quando Josué teve encontro com aquele varão, ele não saiu dali amedrontado, ele não saiu dali em pânico, mas ele saiu dali animado, ele saiu dali renovado para continuar as batalhas que vinham e para conquistá-las em nome de Deus. A antessala da batalha é o nosso primeiro tópico. Josué busca a vontade de Deus, é o primeiro ponto do primeiro tópico. Diante da responsabilidade histórica de fazer uma das maiores de todas as guerras, Josué se retirou sozinho, certamente para refletir, orar e estabelecer estratégias, né? Importantes, né? No momento de crise, é sempre importante que você busque a Deus em secreto. Olha o exemplo magnífico de Josué. O texto não deixa claro que ele saiu para orar, mas ele está só quando ele encontra com esse varão. E eu concordo com o escritor e posso, a partir do texto, perceber e entender que ele saiu para conversar com Deus. De alguma forma, ele se isolou para estar com Deus. Nos momentos de crise, é sempre importante nós desenvolvermos o hábito de orar secretamente, sozinhos, estarmos a sós com Deus. Nesse momento, um príncipe do exército do Senhor aparece-lhe com uma espada desembainhada. A espada desembainhada era uma demonstração de que havia chegado o tempo do juízo sobre os cananitas. Quantas abominações contra Deus foram cometidas por aqueles reinos, cidades, estados? Agora o Todo-Poderoso irá expulsá-los de uma terra que manava leite e mel e dar à terra a sua herança, né? Nós vemos aqui, então, Josué tem um encontro com este varão, que muitos, Matthew Henry, por exemplo, considera que ele seja uma teofania de Cristo. Não são todos os teólogos que vão concordar, mas há uma ala considerável que entende que esse varão, esse príncipe dos exércitos de Deus, era Jesus, uma teofania. Outros vão dizer que é Miguel ou um outro anjo. Enfim, nós não sabemos exatamente, mas o que nós temos certeza é de que ele estava ali em nome de Deus. Ele era um ser divino que estava ali em nome de Deus para aconselhar, para instruir Josué, para dizer para Josué que as abominações daquele povo pagão contra Deus havia chegado no limite e que Deus agora ia dar a vitória a Josué para conquistar aquela terra que manava leite e mel. Israel jamais teria conseguido se estabelecer como nação e manter a identidade nacional se os cananitas continuassem sacrificando crianças, adorando astros celestes e animais, praticando feitiçarias, bem como praticando toda sorte de impiedade e buscando a destruição dos hebreus. Nós temos aqui, não deixa de ser um tema polêmico, né? Porque Israel chegou, por exemplo, Jericó. Foi ordenado que todo Jericó fosse destruída. A cidade, os animais, as pessoas, tudo era para ser destruído, desde velhos a crianças. Porque qual era o objetivo? Porque se ficasse um habitante de Jericó, um natural de Jericó, no meio de Israel,
eles contaminariam os israelitas? Olha, é importante nós observarmos o seguinte: os israelitas eram um povo que passou 400 e tantos anos como escravos dentro de uma cultura idólatra pagã que foi no Egito. Eles tinham uma mentalidade de escravo, eles não conheciam ainda, eles não tinham uma fé tão forte em Deus, eles ainda estavam num processo de desenvolvimento. Apesar de 40 anos no deserto, eles ainda estavam num processo de desenvolvimento de viver somente para um Deus e de não ter contato com outros deuses, né? Mas isso caracteriza que eles ainda tinham uma fé fraca, né? Eles ainda tinham uma fé fraca. E deixar os cananeus, né, ali no meio deles, habitando no meio deles, praticando os seus cultos pagãos, seria um problema sério, seria uma contaminação para o povo de Israel. Pode ser chocante o que eu vou dizer aqui, mas acredito que tem aqui um princípio do que nós vemos lá em 1 Coríntios 7, que Paulo diz que nós devemos nos unir com pessoas, né? Com pessoas que são no Senhor, né? Paulo diz em outro momento também em Coríntios que nós não devemos nos juntar em julgo desigual. Seria muito estranho para Israel conviver com as práticas pagãs cananitas. E como Deus estava ordenando, eles tinham que destruir todo aquele povo. A medida da injustiça dos amorreus tinha se completado e Deus faria algo a respeito. Josué visita o lugar da batalha. Vamos lá. Conhecer o campo de guerra é uma necessidade para quem está no comando. Por isso Josué saiu do acampamento em Gilgal e deslocou-se até o pé de Jericó. Ele deveria andar por toda aquela terra, pois onde ele colocasse os pés, o Senhor lhe entregaria o lugar, né? Jesus tem uma parábola que ele diz que qual rei que sai para a guerra e não faz antes um planejamento, né? Todo líder ou todo soldado, ele precisa saber a luta que ele está travando. Nós, cristãos, temos que ter essa compreensão. Às vezes nós perdemos muitas batalhas, às vezes nós sofremos muito nas batalhas que enfrentamos por falta de conhecimento. Não sabemos necessariamente qual é a batalha que estamos travando e por isso erramos até nas armas que usamos. Então, é importante que você estude a palavra de Deus, é importante que você esteja em comunhão com Deus para que você saiba como lutar, você conhecer o território em que você está lutando e a forma correta de lutar. Vemos com isso que uma batalha exige ações coordenadas. É por isso que em nossas lutas Deus nos deixa responsáveis por algumas ações, como orar, jejuar e adorar. E nós precisamos nos aperfeiçoar nessas atividades para termos resultados nas nossas batalhas. A vida cristã é uma vida de batalha. É óbvio que eu creio na salvação pela graça por meio da fé. Não vem de obras para que ninguém se glorie, não vem de nós, é dom de Deus. Mas a vida cristã, e eu não estou falando de salvação, mas estou falando da vida do salvo, é uma vida de luta. Ninguém pode achar que ser salvo é uma vida sem luta. Se você diz que é cristão, que é salvo e não tem uma vida de luta contra o pecado, contra a carne, contra o mundo, é porque você não é um cristão verdadeiro. A vida do cristão é andar na contramão, é uma vida de lutas, é uma vida de batalhas. E nós temos a oração, o jejum, a adoração, a leitura da Bíblia como meios de se batalhar. E nós precisamos nos aperfeiçoar nisso para sermos vitoriosos. Visitar o campo de guerra e traçar estratégias era responsabilidade de Josué. Entretanto, fazer desmaiar o ânimo dos adversários, derrubar as muralhas e conceder vitórias, seria responsabilidade do próprio Deus. Por isso que é importante que quando nós estamos em batalhas, nós precisamos lutar as nossas batalhas primordialmente na oração. É Deus quem rompe as barreiras. É Deus quem destrói os laços, os embaraços, as correntes. Se você tem um parente que precisa de salvação, é através da oração. Às vezes você quer pregar, quer empurrar de goela abaixo o evangelho nele, mas não é assim. Primeiro você deve lutar em oração. Talvez você tenha uma enfermidade, você está lutando contra um pecado, lute em oração. Primeiro, ore, peça a Deus. Deus irá romper com as barreiras, com todas as amarras, com todos os embaraços. A oração é uma forma muito, mas muito eficiente de batalha. Nós oramos e Deus age.
Josué busca uma visão estratégica. Josué estava convicto de que deveria dar o seu melhor, esforçando-se como se tudo dependesse dele, mas confiando que o sucesso da sua empreitada dependia exclusivamente do Senhor. Assim ele uniu ação humana e dependência divina. Josué, cheio de fé, no afã de colher informações para a batalha, levantou os olhos e olhou, em busca da visão estratégica correta. Olha só, isso aqui é muito importante. Como eu disse antes, a vida cristã é uma batalha. Não é porque, como diz o Provérbios, o salmista também, se eu não estou enganado aqui, que o homem faz planos, mas a vitória vem do Senhor, né? Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Não é porque a batalha é espiritual, né, especialmente no nosso contexto, não é porque a batalha é espiritual que nós devemos entender que tudo depende de Deus, no sentido de que nós vamos cruzar os braços. Não estou dizendo que nós vamos ajudar Deus, mas estou dizendo que a oração, ela é um fator importante que eu não acredito que a oração mude Deus, mova Deus, mas ela nos move e nos prepara para isso. Nos coloca no lugar em que Deus deseja que estejamos para que Ele nos abençoe. É incompatível a vida cristã sem batalhas. E é incompatível a vitória do crente sem ele praticar essas batalhas, fazer essas batalhas. O texto hebraico, na passagem aqui mencionada, utiliza o verbo nasa, que pode ser traduzido por levantar, erguer, dando a ideia de que Josué buscou enxergar o todo, não apenas a particularidade das muralhas. Isso é interessante. O cristão precisa ter uma visão mais elevada da coisa. O cristão não pode ser bitolado, achar que tudo se resume dentro daquilo que ele imagina que é a batalha. Ele não pode achar que a luta dele está apenas em volta dele, naquele momento, mas que há muito mais em volta que faz parte dessa batalha. Por exemplo, ele não pode achar que Deus age apenas dentro da denominação dele. Ele não pode achar que Deus age só se ele orar no templo ou só se ele orar no monte. Ele precisa entender que isso é muito maior. Josué entendeu que ele precisava ver o todo, ver a batalha como toda. O cristão não pode achar que a batalha dele, talvez ele esteja lutando contra um vício, contra um pecado, contra uma enfermidade, e ele está achando que aquilo ali se restringe àquilo ali. Não. Ele precisa olhar mais adiante, ter uma visão mais abrangente do todo, para que ele compreenda também os propósitos de Deus nessa batalha. Durante a época em que os hebreus eram escravos no Egito, eles pisavam barro e isso só se faz olhando para baixo, mais especificamente para os pés. Neste instante, porém, o líder ergueu os olhos para o horizonte, visualizando as dificuldades, mas igualmente a conquista que estava por vir. Josué, especificamente, né, que eu acho interessante, é que ele viu a dificuldade, ele viu as barreiras, ele viu as muralhas, mas ele viu o horizonte, ele viu o que estava por trás da muralha, e ele entendeu que aquela luta, que aquela batalha fazia todo sentido, valia a pena, apesar da muralha ser grande, mas o que estava depois dela era muito maior. E após a palavra de Deus, relata que ele olhou com o uso da palavra ra, que pode ser traduzido como considerar, examinar, inspecionar, perceber. Ele não apenas olhou com um olhar vazio, mas ele fez uma análise, ele fez uma avaliação. Josué, enquanto olhava, considerava as hipóteses, examinava os caminhos, inspecionava as probabilidades e percebia os percalços. Lembra do que eu falei, do que Jesus falou da parábola? De qual é o rei que, quando sai para a batalha, não faz um orçamento, não faz um planejamento? Nós precisamos também usar estratégias. Não é pecado usar estratégias. É claro que, assim como Josué, ele usou estratégias, mas em nenhum momento acreditou que era resultado de suas estratégias a vitória, mas que era responsabilidade daquelas estratégias, mas que Deus daria a vitória através daquelas estratégias. Em nossas lutas, sejam elas grandes ou pequenas, não devemos agir com imprudência, mas atentar claramente para em tudo
esperar a resposta de Deus. Creiamos que Deus tem um propósito para aquilo que está acontecendo. Nada acontece na vida do crente sem um propósito. Eu acredito nisso. Tudo que acontece na vida do cristão, Deus, de alguma forma, está tentando nos moldar, nos aperfeiçoar para a glória dele. Segundo tópico, Deus se revela a Josué. Primeiro ponto do segundo tópico, o Senhor dos Exércitos. Para Moisés, em Êxodo 3, Deus se apresentou como eu sou o que sou. Agora ele se declara por intermédio do seu anjo como o Deus Todo-Poderoso na guerra. Na verdade, eu sou o que sou indica que o nosso Deus será o que for necessário que ele seja, inclusive o Senhor irresistível e poderoso na guerra. Salmo 24, verso 8. Entre tantos outros títulos mencionados nas Escrituras. A denominação Senhor dos Exércitos, como nós vemos em Salmo 89, 8, por exemplo, seria utilizada frequentemente por muitos profetas, como 1 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, Salmo. Né? Deus era o Deus dos exércitos, especialmente também para dizer para os israelitas que quando Israel lutava, ele lutava as batalhas de Deus, que eles serviam a um propósito de Deus, que Israel não lutava por causa própria, mas por causa de Deus, que Deus era o Senhor dos exércitos, e em especial os exércitos de Israel. Perto de Deus. Josué, ao ver o príncipe do exército com a espada na mão, da mesma forma como Moisés agira ao ver a sarça ardente, aproximou-se daquele ser singularmente maravilhoso, mesmo sem saber quem era. Pois Josué certamente tinha o desejo de ter experiência com o Senhor, mas o que ele não sabia é que seria naquele momento. Né? Eu acho muito legal o que Josué faz. Ele chega diante daquele varão e diz, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Josué teve ali discernimento espiritual. Ele não simplesmente se prostrou ou não simplesmente se apavorou, mas ele, com prudência, com sabedoria, ele perguntou, ei, você é dos nossos ou é dos nossos adversários? E quando aquele varão diz, olha, eu não sou contra vocês, eu não sou a favor dos seus adversários, na verdade eu estou aqui como o príncipe dos exércitos de Deus, então Josué se prostrou e disse, então diga-me o que o Senhor tem a dizer para mim. Ele entendeu que ele tinha o desejo de ser usado por Deus e que aquele momento era um momento em que ele estava diante de um ser espiritual e que poderia receber alguma coisa de Deus. Esse desejo latente de conhecer e andar com Deus sempre esteve presente na vida daqueles que se notabilizaram como heróis da fé nas Escrituras. Essa observação aqui é magnífica. Se você pesquisar sobre a vida dos heróis bíblicos, né, os heróis da fé bíblico, Hebreus 11, por exemplo, se você ler sobre os heróis da era moderna, sobre John Knox, John Hus, Savonarola, se você ler sobre Charles Spurgeon, Leonard Ravenhill, enfim, falta-me tempo para falar, próprio Lutero e tantos outros, falta-me tempo para falar de tantos outros, você vai ver que a vida desses homens era uma vida de oração. Leonard Ravenhill passava 7 horas por dia na presença de Deus, lendo a Bíblia orando. Spurgeon, quando ele ia pregar, ele entrava de manhã no seu escritório, na sua biblioteca, e só saía à noite. David Brainerd orava. Jonathan Edwards aprendeu com Brainerd e orava também muitos. Charles Finney era um homem que orava das 4 da manhã às 8 da manhã praticamente todos os dias. Então, quando nós falamos da vida desses heróis da fé, nós vamos ver que eles têm em comum um desejo por Deus, uma vida dedicada à oração. Talvez a gente possa dizer, por que Deus não me usa? Por isso ou por aquilo. Mas você não para pensar que, na verdade, essas pessoas que foram usadas por Deus, elas tinham algo em comum. E era o desejo pela presença de Deus. Você quer ser usado por Deus? Então busque a face do Senhor. Nos dias atuais, igualmente, o Eterno procura os verdadeiros adoradores para colocá-los em lugares estratégicos, viu? O que aconteceu com Noé, Jó, Moisés, Josué, Davi, Daniel, dentre muitos outros que adoraram
que andaram perto do Altíssimo e foram alçados a lugares de honra e distinção. Todos estes tiveram algo em comum, uma vida de oração, uma vida de dedicação à vontade de Deus. Certamente sucederá com a geração de servos de Deus dos dias odiernos, desde que haja submissão total ao senhorio de Cristo. Não haverá em hipótese alguma uma experiência profunda com Deus se nós não nos prostrarmos em oração e nos debruçarmos sobre a palavra de Deus para meditarmos nela, para nos alimentarmos dela. Terceiro ponto do segundo tópico. Um novo tempo marcado pela espada. No evento da sarça ardente, vemos que Deus chamou Moisés para libertar da escravidão egípcia o seu povo. Então Moisés pediu um sinal a Deus e o Senhor lhe perguntou: o que é isso na sua mão? Né? Êxodo 4, 1 e 2. Mais tarde podemos ver que em quase todos os milagres, sinais e prodígios ocorridos na terra do Egito e no deserto, a vara de Moisés e também a de Arão, em certas ocasiões, foram instrumentos para a glória divina. Nas 10 pragas, por exemplo, sempre foi usado o cajado, né, de Moisés. Porém, agora, quando o príncipe dos exércitos do Senhor aparece a Josué, em suas mãos não havia um cajado, mas uma espada. Né? Agora há um direcionamento diferente. Né? Moisés e Arão liderou o povo com um cajado como símbolo de liderança, como símbolo de convencimento, de pastoreio. Esse era o símbolo do cajado de Moisés, de pastoreio, de liderança como um pastor. Agora, Josué é um general. Ele vai liderar o povo com uma espada na mão, fazendo as guerras de Deus e vencendo essas guerras para a glória do Senhor. Isso significa que um novo tempo se iniciava e o foco desse período seria a conquista pela espada, conduzida pelo príncipe dos exércitos do Senhor e também pela lança de Josué. A conquista da terra exigia o esforço do homem e os instrumentos usados agora eram diferentes. Há batalhas que devem ser travadas. Às vezes, há tempos e tempos, as armas são distintas, mas o Deus que opera é o mesmo e os homens que ele usa são aqueles que se dispõem a ser usados por ele. Terceiro tópico, Deus fala a Josué. Primeiro ponto do terceiro tópico, falta de discernimento espiritual. Eu acho isso aqui muito interessante. Josué perguntou com certa ousadia ao príncipe do Senhor: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? O servo do Senhor visitava frequentemente a tenda da congregação com Moisés. Atravessou o Mar Vermelho, o Rio Jordão, presenciou as pragas do Egito, os milagres no deserto, viu o Monte Sinai fumegar pela presença divina, mas ainda assim não conseguiu identificar o anjo da parte do Senhor. Tal fato nos mostra o quanto precisamos de discernimento espiritual. Olha só, eu posso divergir em alguma coisa aqui em relação ao comentarista. Eu entendo que a atitude de Josué foi coerente. Nós temos sempre que termos discernimento espiritual. E quando nós não conseguimos identificar de primeira, perguntar. Pergunte a Deus. O que Josué fez? Ele ficou em dúvida? A dúvida é natural na vida do cristão. Isso faz parte da natureza humana. Mas ele perguntou: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Eu não vejo aqui como algo grave na vida de Josué, mas eu vejo aqui como algo prudente. Que, aliás, eu concordo que seja, na verdade, uma postura ideal para o cristão. Nós não podemos sair por aí acreditando em qualquer um. De modo nenhum. Nós precisamos provar, sim, os profetas. A Bíblia diz que nós temos que provar os espíritos. E nós precisamos, sim, provar as profecias para ver se ela vai se cumprir ou não. Eu entendo que Josué agiu de forma correta. Como ele não tinha segurança, e às vezes nos falta, ele perguntou: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Mas ele não saiu por aí cegamente seguindo qualquer um, como se qualquer um que aparecesse com certa beleza é da parte de Deus. Nem todos que vêm em nome de Deus realmente faz a vontade de Deus. Isso a gente tem que ter muito cuidado. Peça ao Senhor que lhe conceda discernimento espiritual para que você saiba diferenciar aquilo que é divino do que é carnal ou maligno.
Exatamente, exatamente. Acredito que Josué fez justamente isso. Ele pediu discernimento para saber se ele estava diante de um ser divino da parte de Deus ou de um ser espiritual da parte do maligno. Que, aliás, vale aqui uma observação, nós estamos vivendo em tempos de pandemia, né? Nesse ano de 2020, esse período de pandemia, o que mais sai são profetadas, o que mais sai são mandingas cristãs, evangélicas, sei lá, gospel por aí, para as pessoas fazer, e as pessoas ficam apavoradas, seguindo uns loucos que não têm direção espiritual, não têm base bíblica. Eu conheço pessoas que vão para o YouTube e ouve cada maluco que você não sabe quem é, qual é a procedência desse cara. Você vai lá no Quem Sou, você não encontra nenhuma referência sobre essa pessoa. Ei, irmão, calma. Olha, entenda uma coisa, não é todo mundo que fala em nome de Deus que é de Deus, não. Tenha cuidado com isso. Tenha discernimento espiritual. Procure conhecer a Bíblia, que quando você conhece a Bíblia e ouve alguém falar, você sabe se ele está falando da parte de Deus ou está falando da parte da carne ou maligno. É preciso ter discernimento espiritual. E para ter discernimento espiritual, você precisa ser uma pessoa de oração que lê e medita na palavra de Deus. Não existe fórmula mágica para você ter discernimento espiritual. Deus não vai, do nada, fazer você ter discernimento espiritual. Isso você vai conseguir através de uma vida de oração, leitura e meditação na palavra de Deus. Segundo ponto do terceiro tópico, Josué, o adorador. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, Josué teve aos pés de Jericó a confirmação da presença de Deus e do seu exército celestial nas muitas batalhas que ele e o seu povo teria de enfrentar. Nós não estamos sozinhos em nossas batalhas, pois Deus e os seus anjos lutam em nosso favor. As nossas batalhas são também as batalhas de Deus. Nós precisamos crer nisso. Lembre do que o apóstolo Tiago diz: submetam a Deus e o inimigo, resistam ao diabo e o diabo fugirá de vós. Tiago está dizendo, para o diabo fugir de vocês, para vocês resistir o diabo e ele fugir de vocês, vocês precisam se submeter a Deus. Ou seja, entregar nas mãos de Deus as suas batalhas. Eu não sei qual é a batalha que você está travada agora, meu querido amigo, meu querido irmão, mas você precisa colocá-la nas mãos do Senhor. Josué, depois de reconhecer a presença do Senhor, o adora. A adoração é um gesto de gratidão, de reconhecimento de quem Deus é e do que pode fazer em nosso favor. Ninguém que tem realmente consciência de que está diante de Deus fica sem adorar. Se você está em uma celebração, em um culto, em algum lugar onde está sendo louvado o nome do Senhor e você não consegue adorar, é porque você não tem consciência de que Deus está ali presente. Terceiro ponto do terceiro tópico. Tira as sandálias dos pés. O príncipe do exército do Senhor só pediu uma coisa a Josué: descalça os sapatos dos pés. Tal ordem indicava apenas uma coisa: reverência ao Senhor, pois Deus é santo. Ele exige santidade e reverência daqueles que se aproximam dele. Não é de qualquer forma que se aproxima de Deus. Naquela época, para se aproximar de Deus, precisava ser através de um sacrifício. Hoje, só é aceitável se aproximar de Deus através de Cristo pela fé. Pela fé no sacrifício de Cristo. Já falei lá atrás e repito. É por isso que o escritor aos Hebreus diz: hoje nós podemos, pela fé, adentrar ao trono da graça de Deus. Pela fé na obra de Cristo. Os méritos de Cristo em nós nos dá direito a entrar na presença de Deus. Fora isso, nós não teríamos esse direito. Josué, quando se prostrou, o anjo disse: olha, não é de qualquer forma que se prostra diante de Deus. Tira as sandálias dos teus pés. Ou seja, tirar as sandálias ali era um sinal de reverência, de humildade, de submissão, de saber que ele era pequeno e de que Deus é grande. Sem reverência e consciência de quem Deus realmente é, não podemos ter uma vida de comunhão com Ele. A santificação, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, é a vontade de Deus para o seu povo. E isso começa com uma vida de prostrar-se diante de Deus. Ser santo significa ser consagrado, separado do mundo, a fim de ter comunhão com Deus. Esta é a vida que Deus espera do seu povo, que sejamos santos, separados do mundo, libertos do pecado. Amém? Nossa conclusão. Todo líder precisa, antes de começar qualquer empreendimento de fé, ter um encontro marcante com Deus. Moisés e Josué desfrutaram dessa experiência. E no final de suas histórias ficou evidente como vale a pena investir tempo na presença do Senhor. Nesse momento de revelação, eles observaram a visão correta de suas responsabilidades. Deveriam se esforçar para serem coadjuvantes
e Deus, o protagonista das conquistas e vitória do povo. Nós devemos estar sempre prontos para sermos coadjuvantes. E Deus sempre o protagonista das nossas histórias, porque a Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Chegamos ao final de mais uma lição. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.